Quando surgiu a Trindade na história? Quem inventou a Trindade? Qual o desenvolvimento histórico desse conceito tão importante? Se isso tudo te interessa, pegue o seu café, que a teologia é por nossa conta. Café, que é café de verdade, é da Vero, né? Se você ainda não fez essa experiência, você está perdendo tempo e qualidade de café. A Vero é um café puro, produzido pelo pequeno produtor e direto na sua casa, porque é um café por assinatura. Isso garante uma experiência mais pura, de maior qualidade e com um sabor incomparável. Se você não conhece Vero, não perca mais tempo. O link está aqui na descrição e com o cupom do Café com Teologia, você tem descontos e brindes especiais. Bom, antes da gente falar propriamente dito sobre a questão da Trindade, eu preciso fazer aqui algumas observações iniciais. Todo vídeo que eu faço de Trindade, vem um grupo que se opõe à Trindade fortemente, que para mim não faz nenhum sentido um cristão se opor à Trindade, né? E também vem um grupo que a defende ardorosamente. Nós não estamos fazendo nem uma coisa, nem outra coisa. Nós estamos fazendo uma análise teológica e histórica sobre a Trindade. Nós aqui não estamos atacando o conceito e nem tampouco estamos dizendo que ela sempre existiu, está na Bíblia, em todas as páginas, que também não é o caso, tá? Então, tendo dito isso, claro que eu tenho um pedido a lhe fazer. Você já se inscreveu aqui no canal? Duvido que você encontre um canal como esse na internet. Um canal de teologia acadêmica, com linguagem acessível, não confessional e também antifundamentalista. Inscreve-se agora, você não vai perder nem o vídeo e aproveite também para compartilhar com os seus contatos. Gente, uma coisa que nós precisamos entender é que toda doutrina, sem exceção, tá? E isso não cabe apenas para o cristianismo, para qualquer religião que tem doutrinas, ela surge num determinado momento da história. Ela é elaborada em algum momento da história. Ah, mas Deus sempre existiu. Tá bom, tudo bem. Se você é cristão, certamente você entende que Deus existe desde a eternidade, que ele sempre o foi. Mas em algum momento a doutrina sobre Deus surgiu na história. Não é muito difícil de entender essa parte, correto? Muito bem. Tendo dito isso, nós precisamos entender quais eram os contextos que levaram à necessidade de se elaborar um dogma, como eles foram construídos e por que foram construídos, tá? Geralmente os dogmas também surgem por causa de uma demanda, provavelmente uma explicação alternativa, e muitas vezes a igreja quer controlar essa explicação dos ensinamentos mais essenciais e por isso classifica alguém como herege e elabora a sua própria definição. Não quer dizer que todas as doutrinas surgem de maneira maliciosa ou de maneira política, mas, gente, a teologia se desenvolve na história, na concretude da vida. E por isso estão presentes elementos religiosos, elementos espiritualizantes, estão presentes elementos da filosofia, da política e assim por diante, né? A Trindade é uma doutrina especificamente cristã. Isso não quer dizer que é bom, que é ruim, mas é especificamente cristã. Dentre as religiões monoteístas que existem no mundo, apenas o cristão tem como elemento a fé monoteísta, porém trinitária. O judaísmo não tem trindade. O islamismo não tem trindade. Mas no cristianismo, tanto ocidental quanto oriental, tanto católico, ortodoxo quanto protestante, existe o conceito da trindade. Na Bíblia, existe a trindade na Bíblia? É uma boa pergunta. No Antigo Testamento, não. Em nenhuma página, nem por aproximação, nem por apontamento. Não é só o termo que não existe no Antigo Testamento.
não existe o conceito também não, tá? Gênesis não fala de trindade, já expliquei isso aqui em outros vídeos, e nenhuma outra passagem do Antigo Testamento fala sobre trindade, por um motivo muito básico, muito simples. O povo de Israel, de Judá, depois o judaísmo, não acreditava em trindade. Por isso não faz sentido dizer que ela está num texto da Bíblia hebraica, que é um texto da fé judaica. Não faz sentido. E no Novo Testamento? O termo não é bíblico. O termo não está em nenhuma página do Novo Testamento. Nem a estruturação teórica, que é elaborada posteriormente. Mas já existem alguns apontamentos no Novo Testamento, como, por exemplo, Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, que fala sobre o batismo de Jesus, ele sendo batizado, o Pai falando do céu e o Espírito como pomba vindo sobre ele. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, é a bênção trinitária do apóstolo Paulo, finalizando a segunda carta aos Coríntios. E assim outras passagens que fazem alusão a esse tipo de conteúdo. A noção de pessoas divinas já estava presente no Credo Apostólico, que inclusive nós temos aqui na nossa playlist de audiobooks a narração na íntegra, até porque é bem pequenininho, do Credo Apostólico. Já se falava lá que cria-se em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Depois isso é consolidado no Credo Niceno-Constantinopolitano. Então, desde muito tempo atrás, esse conceito já está presente, embora na época ali da virada do primeiro para o segundo século, ainda não tem o termo trindade propriamente dito, mas as pessoas divinas já estão ali no imaginário dos crentes, né? A construção da trindade teve diálogo com a filosofia grega. Aí você fala, tá vendo? Isso é um paganismo. Não, sem essa conversa fiada, toda a doutrina cristã teve diálogo com a filosofia grega, principalmente dos 3, 4 primeiros séculos do cristianismo. Não só a questão da trindade, mas a cristologia, a pneumatologia, os próprios termos que eu estou usando vieram do idioma grego. Então, é impossível fazer essa separação. Alguns estudiosos, inclusive, dizem, e eu concordo, que se o cristianismo, no segundo século, não tivesse feito esse diálogo com o pensamento grego, provavelmente ele teria desaparecido e teria ficado muito restrito a apenas uma religiosidade local. O que deu ao cristianismo esse impacto universal foi justamente se comunicar com a cultura grega vigente na sua época de nascimento, né? Nos 3 primeiros séculos da história da teologia cristã, o foco principal e praticamente único foi a questão da cristologia. Até porque existiram algumas heresias sobre a cristologia, alguns ensinamentos equivocados, né? E por isso a igreja, a teologia, teve que se deter na cristologia até pelo menos o concílio de Calcedônia no ano 451. Claro que ela não pensou esse tempo inteiro apenas sobre a cristologia, mas sem dúvida foi o assunto principal, né? Isso você vê até na própria expressão do credo. Quem era a pessoa de Jesus? Era divina? Era humana? Era as duas? Era uma coisa só? Enfim, tudo isso foi assunto para mais de séculos na era da história da teologia, né? Algumas heresias também entraram em cena nesse processo, que viam Deus como sendo uma única pessoa. Por exemplo, Sabélio e a ideia do modalismo. Para o Sabélio, Deus era uma única pessoa que se manifestava de modos diferentes. No Antigo Testamento como Pai, no Novo Testamento como Filho e da era cristã em diante como o Espírito Santo. Outra heresia trinitária também foi a de Paulo de Samósata, no chamado adocionismo. Deus é apenas uma pessoa. O que acontece é que Jesus, por ser uma pessoa espiritualizada, por ser uma pessoa temente, no momento em que ele se batizou, ele foi adotado pelo Logos
logos esse que o deixou na crucificação. Nenhuma dessas explicações satisfez a interpretação da igreja naqueles cenários e, por isso, esses pensamentos foram deixados de lado. E a reflexão sobre a Trindade propriamente dita? Foi que começa, como isso se desenvolve? Bom, eu falei sobre o credo apostólico, em que a crença no Pai, no Filho e no Espírito já estão presentes. Além disso, tem também a Didaqué, escrita em torno do ano 100. E lá já tinha a fórmula batismal, em que dizia que a pessoa deveria ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também temos Clemente de Roma, que por volta do ano 100, cento e pouco, faz alusão a 3 pessoas divinas. Um outro conteúdo muito importante que nós temos é de Teófilo de Antioquia, que por volta do ano 180, 185, teria sido o primeiro teólogo do cristianismo a usar o termo trias para se referir às pessoas divinas. Está, por exemplo, nesse belíssimo livro, que eu vou deixar o link aqui na descrição, A Trindade nos Textos Patrísticos. E na página 33 e 34 tem uma expressão de Teófilo de Antioquia, num dos seus livros autólico, em que ele diz: igualmente, os 3 dias que precedem a criação dos luzeiros são símbolo da Trindade, de Deus, de seu verbo e da sua sabedoria. Isso é muito interessante por 2 motivos. Primeiro, que nós vemos as pessoas divinas presentes no texto de Teófilo de Antioquia, ainda no 2º século. E segundo, que boa parte da teologia oriental trabalha a segunda pessoa da Trindade como Logos. Isso a gente já até ouviu. Mas a terceira pessoa como a Sofia, como a sabedoria divina. Tem um teólogo chamado Sergei Bulgakov, que teve como método teológico a sofiologia. E se você quiser um vídeo sobre isso, comente aqui embaixo a palavra sofiologia. Se a gente alcançar um número legal, eu faço um vídeo sobre essa temática. Além disso, nós temos Tertuliano, que no ano 220 foi o primeiro teólogo latino, veja bem, não o primeiro de todos. Teófilo falou de trias antes de Tertuliano, mas ele foi o primeiro teólogo latino, o primeiro teólogo ocidental a usar o termo trinitas, que depois será desenvolvido e se tornará a palavra trindade que nós tanto conhecemos. Também nós temos Orígenes, em 254, que enfatiza a diversidade das pessoas divinas, dando a elas o nome de hipóstases. Hipóstases, que é um termo que vem do grego e que depois será determinante para a fórmula de Nicéia, né? Que Jesus é consubstancial ao Pai, é da mesma hipóstase do Pai, da mesma substância que o Pai. A relação hipostática entre as pessoas da divindade, né? E o Concílio de Nicéia, claro, é o momento do auge do desenvolvimento disso, 325, com o credo niceno, né, que depois é atualizado em Constantinopla, em que vai falar mais detalhadamente sobre conceito de substância, conceito de pessoa, a relação, principalmente, do filho com o pai, e mais tarde, o grande teólogo Eusébio de Cesareia será chamado teólogo do Espírito Santo, porque é o nome da patrística que mais detalhadamente e aprofundadamente trabalha com a pessoa do Espírito Santo, uma vez que o grande tema da patrística foi a cristologia, né? Mas Basílio de Cesareia faz um grande trabalho ao falar sobre o Espírito Santo. Bom, assim a gente tem uma noção histórica de como começa o desenvolvimento do termo Trindade. E se esse tema te interessou, se esse vídeo foi do seu agrado, do seu interesse, não se esqueça de se inscrever aqui no canal
de deixar aqui a sua curtida e aproveite também para fazer uma ampla e completa formação teológica com a gente. Clique em Seja Membro, dá uma olhadinha nos nossos planos e você será bem-vindo e bem-vinda por aqui. Tchau, pessoal, até a próxima.